ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Uma das questões extremamente importantes que conduzem à conclusão de que Abraão é um personagem mítico lendário é a questão que envolve o capítulo 11, verso 31 do livro do Gênesis, que vai afirmar claramente que Abraão veio de Ur dos Caldeus. Sabemos que esta declaração, arqueologicamente e historicamente, ela é um anacronismo, pois à época de Abraão não existiam caldeus. Isso demonstra e prova claramente que há a mão de um escriba, de um redator, de alguém que está construindo uma história ficcional de Abraão. Então, vamos nos aprofundar nesta questão. Não vamos apenas ficar neste argumento, mas vamos esmiuçá-lo. Vamos ver os detalhes, os pormenores que estão por trás desta questão. Vamos fundamentar a nossa argumentação. As nossas referências bibliográficas estarão aparecendo para vocês ao longo do vídeo. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 31. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Fato, realidade, Ur dos Caldeus não existiu até cerca do século 8 antes de Cristo, antes da Era Comum. Alguns acadêmicos ainda irão dizer século 7, ou seja, se estamos falando do século 8 antes de Cristo, cerca de 1000 anos depois da época de Abraão. Se assim tomarmos em consideração que Abraão viveu em provavelmente 1800 antes de Cristo, antes da Era Comum. A cidade mesopotâmica de Ur tem uma história que remonta pelo menos ao 3º milênio antes de Cristo. Mas a associação da cidade com os caldeus data apenas do século 8 antes de Cristo em diante. O nome caldeus refere-se à terra do povo da Caldeia, localizada ao sul da Babilônia, no sul da Mesopotâmia. Pouco se sabe sobre a Caldeia antes do século 8 antes da Era Comum. Essa terra caldeia abrangia toda aquela região, incluindo a própria Babilônia, incluindo a própria cidade de Ur. Em períodos remotos, embora não governasse continuamente na Babilônia, o seu nome passou a ser associada ao sul da Mesopotâmia. O nome Caldeia, o nome do povo caldeu, passou a ser associado a toda a região sul da Mesopotâmia. Em 587 a.C., os caldeus conquistaram o reino de Judá e transferiram a elite judaíta para a terra de Babilônia. Há uma complexidade ainda maior no próprio livro do Gênesis, no próprio capítulo 11, no próprio versículo 31. Sim, há uma complexidade, o que torna a situação do texto bíblico ainda, na língua hebraica, é claro, ainda um pouco mais confusa. O hebraico bíblico não chama a cidade de Ur dos Caldeus. Você sabia disso? A palavra traduzida como caldeus, na verdade, é Kashedim. Exatamente, Kashedim. Kashedim. Esta é a palavra que é traduzida como caldeus, o que seria
povo de Caxed, ou terra de Caxed. A identificação desta cidade com a Caldeia, que nos vem para a Bíblia traduzida em português, deriva da tradução grega da Bíblia, que usa o nome caldeus. É igual à situação que nós temos em relação ao Mar Vermelho, que na verdade no hebraico é Mar de Jum. É na tradução grega que vem a expressão Mar Vermelho. Então, se nós fôssemos de fato ler a Bíblia no hebraico, ia ser difícil fazer uma identificação. Mas então, como que esta identificação de Caxedim com caldeus ocorre? Porque a palavra em si parece ser uma variação semítica ocidental do nome Caldeia. E é a palavra usada em aramaico para designar esse território. A língua aramaica entrou em uso no Oriente Próximo durante o primeiro milênio antes de Cristo, antes da Era Comum. E, eventualmente, se tornou a língua franca da região. Não temos evidências da existência dos arameus antes do século X a.C., antes da Era Comum. Alguns dos últimos livros do Antigo Testamento foram escritos em parte em aramaico, e é quase certo que essa é a língua que até então o Cristo do Novo Testamento falava. Então nós temos uma complexidade ainda maior. Caxedim viria de uma palavra utilizada em aramaico, que beleza, na variação semítica ocidental do nome Caldeia, para designar o território da Caldeia. Porém, essa língua, o uso dessa palavra, a glossa, já é de um período bem posterior. Então nós estamos falando de uma situação clara e óbvia que este é um texto construído artificialmente. Não tem para onde correr, não tem o que reclamar. Pelo contexto ainda interno da própria literatura bíblica, pelo contexto interno da própria literatura bíblica, apesar da sua antiguidade e importância na antiga Mesopotâmia, a cidade de Ur, não está catalogada na tabela das nações descendentes dos filhos de Noé. Então, para complicar ainda mais a questão da construção artificial do texto, temos esse problema. E ainda para complicar mais um pouco ainda, olha só, embora a Bíblia omita a origem de Ur, ela faz referência ao nascimento de Caxed, ou seja, o nome alternativo para a Caldeia, e de Arã, ou seja, Arameia. Eles são, respectivamente, filho e neto de Arã, irmão de Abraão. Eu vou ler para você onde está isso. Livro do Gênesis, capítulo 20, versículos 20 ao 22. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesed, tá aqui, ó, está aqui, Cassed ou Quesed, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. Então você tem aqui literalmente categorizado. Então você percebe claramente que a redação do livro do Gênesis é uma redação artificial, construção. E os escribas, obviamente, se enrolaram nas suas edições, nas suas alterações redacionais. Visto que Abraão, de acordo com a evidência interna bíblica, nasceu apenas 290 anos depois do dilúvio, não há como os caldeus terem sido associados a Ur nesse período de tempo. As referências a Cassed, ou os Cassidim e Arã, como seus contemporâneos, são igualmente
anacrônicas. Estas referências a Ur de Kassedim, Kassed e Aram, obviamente originam-se de uma época posterior, em que Arameia e Caldeia surgiram, primeiro. Segundo, os hebreus passaram a adotar terminologia aramaica. Quando falamos aqui hebreus, estamos falando dos judaítas, a redação judaíta, e não hebreu, povo hebreu, israelita. Estamos falando da redação judaíta. Terceiro, a Caldeia tornou-se uma força importante na Mesopotâmia. Quarto, a memória coletiva das origens caldeia e aramaica havia retrocedido para virarem mitos. Quinto, os hebreus usariam a pronúncia aramaica em vez do dialeto nativo para o nome caldeu. Isto sugere um período de tempo bem depois da conquista babilônica de Judá e quase certamente no período persa ou helenístico, século V antes de Cristo ou até mais tarde, tá? Então nós estamos falando de uma edição, de uma redação bem posterior. A anacrônica genealogia mesopotâmica de Abraão e seus parentes mostra que foi uma invenção tardia destinada a colocar as origens hebraicas no centro cultural dos poderosos impérios mesopotâmicos que se seguiram à derrota dos caldeus pelos persas e destinada a aumentar o prestígio da chamada linhagem hebraica dentro da comunidade babilônica. É exatamente isso. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, está tudo ok. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.